Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que o amor e a paz de Jesus possam estar e permanecer conosco hoje, amanhã e sempre. É com imensa satisfação que retornamos à Associação Chico Xavier para realizarmos a palestra na noite de hoje. É sempre motivo de muita alegria poder nos reunirmos, mesmo que virtualmente, ao menos uma vez por semana, buscando refletirmos sobre algum ensinamento de Jesus, sobre algum tema, sobre alguma história, sob a ótica da doutrina espírita. Como é comum nos nossos encontros, em todos os eventos espíritas, iniciarmos sempre com uma prece, eu convido aos irmãos e irmãs a nos colocarmos em um momento de oração, em um momento de prece, de recolhimento, para podermos nos harmonizar com a espiritualidade superior, que com certeza está presente com todos nós que aqui estamos reunidos, mesmo que virtualmente. Que possamos todos nós, se tivermos vontade, declinar os nossos olhos e pensarmos em Jesus. Imaginarmos a imagem de Jesus com seus braços abertos, a nos dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E com seu olhar meigo, com seu sorriso, aproximar-se de cada um de nós, trazendo a sua paz, a sua luz, o seu amor. E vamos pedir a esse Jesus que possamos todos nós nesses momentos estarmos sob a sua proteção, sob o seu amparo, acompanhados de nossos amigos espirituais, para juntos podermos melhor então buscarmos retirar os melhores ensinamentos do que hoje iremos conversar. E que possamos receber desses amigos, desses irmãos, os bálsamos que somos merecedores e necessitados. E que possamos armazenar em nossas mentes e corações os ensinamentos de Jesus. Assim, damos por aberto o nosso momento de reflexões, o nosso momento de busca de entendermos um pouquinho melhor os ensinamentos de Jesus. Trago para nós refletirmos nesta noite o tema As Três Revelações. E nós vamos começar lembrando que a primeira revelação divina para nós seres humanos veio através de Moisés. Mais ou menos, os historiadores divergem muito ao tempo em que Moisés esteve conosco na Terra. Varia de 1750 anos a 1350 anos. Vamos então ficar ali no meio, a mais ou menos 1500 anos. Mas, será que antes de Moisés, Jesus enviou algum precursor para falar sobre Deus, sobre Jesus, para falar sobre a lei divina? E nós vamos ver que sim, Jesus sempre enviou espíritos mais evoluídos do que nós normalmente estávamos na nossa condição, para ir nos abrindo os caminhos da mente para bem entendermos quando viessem as revelações. E assim nós vamos buscar, em todos os tempos houveram, mas vamos buscar na milenária China, 3.460 anos antes de Cristo, viveu Fo-hi, um grande pensador, um grande líder chinês, que este já recebeu de seus ancestrais os estudos sobre cosmologia, sobre filosofia, estudou o céu e a terra. E já Fo-hi, há quase 3.500 anos antes de Cristo, vem nos trazer a dualidade
espírito e matéria. 3.500 anos antes do Cristo, Forry nos traz este pensamento. Mas vamos caminhando ao encontro da nossa era e vamos chegar a mais ou menos 3.000 e poucos anos antes do Cristo, o hinduísmo. O hinduísmo que vai relatar vários deuses, mas tendo como Deus principal Brahma, que é o Criador do universo. Ou seja, há um Deus para os hindus que criou tudo. Forry já dizia o mesmo, que havia um Deus que havia criado tudo. E vamos ver então, dentro da doutrina hindu, nós vamos encontrar Vishnu, que é o responsável pela manutenção do universo. Vamos encontrar Shiva, que é um Deus criador da yoga, e por aí afora. Mas muito importante dentro do hinduísmo para nós está a reencarnação. De uma forma um pouco diferente do que nós aqui, espíritas, entendemos e temos por nosso conhecimento, a reencarnação do ser humano, sempre o espírito humano, sempre em corpos humanos, para os hindus, o espírito regride do corpo humano para o corpo de um animal, para o corpo de um inseto. Já para nós, espíritas, a reencarnação é sempre entre as espécies. O inseto entre insetos, os animais entre animais, e o ser humano jamais regride do espírito, da encarnação em um corpo humano para o espírito de um animal. Para um corpo de animal, desculpem. Então, essa é a diferença. Mas já os hindus, 3.000 anos, mais ou menos 3.000 anos antes do Cristo, falavam na reencarnação. E nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco mais. Mas houveram outros pré-profetas, profetas precursores ainda a Moisés. Mas vamos chegar a Moisés com a primeira revelação. E como disse antes, mais ou menos 1.500 anos antes do Cristo. Moisés, que teve a incumbência recebida do próprio Jesus, a incumbência de vir e retirar o povo hebreu da escravidão egípcia e de conduzi-lo através do deserto até onde seria o estado, onde seria fundado uma nação hebraica. Moisés vem e tem a incumbência também de receber a primeira revelação, a revelação do Deus único. Os hebreus já tinham essa consciência do Deus único e Moisés vem e confirma. E recebe os 10 mandamentos em um evento mediúnico magnífico. Ele recebe da espiritualidade superior e para os seguidores de Moisés ele recebe do próprio Deus. Mas nós espíritas sabemos que ele deve ter recebido de alguns espíritos muito elevados, de repente do próprio Cristo, os 10 mandamentos. E desce da montanha, vai ter com seus irmãos no pé da montanha e os encontra adorando um bezerro de ouro. Esse é um dos motivos que Moisés peregrinou por 40 anos com seus irmãos pelo deserto, para retirar de entre eles as crenças que eles haviam adquirido no Egito, para que eles voltassem àquela crença do Deus único, para que deixassem de ser politeístas como estavam se tornando depois dos mais de 400 anos de escravidão no Egito. Então vem Moisés e apresenta os 10 mandamentos, que é a lei que rege todo o universo. Não rege apenas e tão somente o planeta Terra. Os 10 mandamentos é a lei divina, é a lei que rege o universo. Mas, posterior a Moisés,
tivemos a segunda revelação, mais ou menos 1500 anos depois. Mas houveram muitos precursores para essa segunda revelação. E dentre esses precursores, nós vamos encontrar Zoroastro, criador da religião do zoroastrismo. Fugiu? Enrolou agora. Enfim, Zoroastro, criador de uma religião. E Zoroastro, cujo nome era Zaratustra, viveu mais ou menos entre 700 e 1000 anos antes do Cristo. E ele já falava na luta entre o bem e o mal. E daqui a pouquinho nós vamos ver uma citação de Zoroastro a respeito de reencarnação. Que também ele, persa, falava na reencarnação. Mas vamos encontrar muitos outros precursores da segunda revelação. Entre eles, nós vamos encontrar no século IX, ali pelo século IX antes do Cristo, Elias. Sim, Elias, aquele mesmo Elias que o Mestre Jesus cita em várias vezes no seu tempo de messianismo aqui na Terra, naqueles 3 anos em que ele fez as suas pregações. Elias veio para confirmar a vinda do Messias que iria redimir o mundo. E ele dá detalhes do que aconteceria com Jesus durante o seu tempo messiânico. Além de Elias, nós vamos encontrar Confúcio, como nós o conhecemos, no século VI a.C., que já veio dizendo lá na China: faças ao outro o que gostarias que ele te fizessem. Também vamos encontrar Lao Tse, ali pelo ano 600 antes do Cristo, que deixou para o povo chinês, para a posteridade, onde nós também temos acesso, ao livro da virtude e da religião. Virtude e religiosidade. Vamos encontrar também 3 grandes filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles, dos quais iremos falar logo mais adiante. Precursores da segunda revelação. Todos eles muito importantes, e Sócrates, Platão e Aristóteles, nós vamos encontrá-los na codificação da doutrina espírita, lá na terceira revelação, assinando os prolegômenos, assinando o livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina espírita. Nós vamos chegando à segunda revelação. A segunda revelação veio nada mais, nada menos do que através de Jesus, o mestre dos mestres. Ele que desceu do mais alto dos céus, vestiu um corpo de carne para vir para a terra, para nos mostrar como é possível nós vivenciarmos a lei divina. Ele que veio e disse para os sacerdotes, para os fariseus: eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Vim dar-lhe cumprimento, desculpem, cumprimento é bem outra coisa. Vim dar-lhe cumprimento. Por quê? Porque Moisés havia colocado junto, como sendo lei divina, muitas leis civis para dominar aquele povo ainda muito rebelde, muito selvagem, de 3.500 anos atrás. Então Moisés havia colocado leis civis. Olho por olho, dente por dente, apedrejar as mulheres adúlteras, matou um, mata o outro. Aquela lei mosaica do olho por olho, dente por dente, que para o tempo de Moisés era necessária, devido à selvageria do povo naquela época. Mas vem Jesus para nos dizer: aprendestes o que foi dito aos antigos. Amareis ao vosso irmão e odiareis ao vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai ao vosso inimigo,
aquele que vos calunia, que vos prejudica, que vos persegue. Jesus que vem nos apresentar a lei do amor. Ame, faça ao outro o que desejas que seja feito para ti. Vem Jesus nos ensinar. Vem nos ensinar. Perdoarás, quando Pedro pergunta a ele, mestre, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus responde para ele, não, Pedro, não perdoarás até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoarás infinitamente. E aqui nós recordamos Chico Xavier. Quando uma senhora chegou até ele, Chico, o meu marido faz isso para mim. Não sei mais o que fazer. Minha irmã, perdoe-o 70 vezes 7 vezes. Dali um tempo, volta esta mesma irmã. Chico, eu já perdoei meu marido 490 vezes pelas ofensas que ele me faz, pelas vezes que ele me prejudica, que ele me escraviza. Aí o Chico diz pela minha irmã, não é 490 vezes no geral, é cada ofensa. Então, Jesus veio para nos ensinar isso. Perdoarmos infinitamente, tanto que ele nos ensinou, o Pai Nosso. Perdoai os meus erros, assim como eu perdoo aqueles que me houverem ofendido. O Cristo Jesus, que veio, e quando ele estava partindo de volta para a dimensão espiritual, para aquele mundo excelso onde ele morava antes de vir para cá, ele diz, eu vou, mas pedirei ao meu Pai e ele vos enviará um Consolador que ficará convosco para sempre. Como assim um Consolador que ficará convosco para sempre? Será que Jesus enviaria algum ser humano imortal para ficar conosco para sempre? Não. Ele não iria jamais violar as leis, destruir as leis naturais. Um ser humano sempre tem um prazo de validade e desencarna. Então, Jesus estava nos dizendo que nos enviaria o conhecimento. Nos enviaria a possibilidade de aprendermos aquilo que ficaria para todo sempre conosco. A interpretação da lei divina. Jesus enviaria para nós alguns espíritos que iriam nos auxiliar a termos o conhecimento. Conhecimento que depois de adquirido jamais esquecemos. E como nós sabemos que o saber não ocupa espaço nem em nosso cérebro, nem em nossa mente, então tudo aquilo que aprendemos permanece conosco para sempre. E aí Jesus vem e nos diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí está, então, o Consolador que Jesus promete para nós. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Uma fala de Jesus narrada por João, que hoje está muito em voga, é muito usada aqui no Brasil. E nós estamos conhecendo a verdade. Nós estamos buscando a cada dia em buscarmos conhecer os ensinamentos de Jesus, em estudá-los, em colocá-los em prática, nós estamos conhecendo a verdade. E estamos nos libertando. Nos libertando do quê? Das nossas mazelas espirituais. Do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância, de todas essas não virtudes. Estamos gradativamente nos libertando dessas mazelas. Estamos, assim, buscando fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos.
amarmos-nos uns aos outros como Ele nos ama. Através do quê? Através da busca do relacionamento amistoso, do relacionamento respeitoso entre todos nós. Jesus, o Cristo planetário, que desceu dos céus, que desceu das regiões mais altas, que eu ao menos não consigo imaginar como seja o mundo que Jesus habita. Desceu de lá, ele, tão grande que foi, tão grande que é, que dividiu a história ao meio, em antes do Cristo e depois do Cristo, e que, infelizmente, muitos historiadores não o reconhecem, porque nem o citam na história. Mas a história está dividida entre antes dele e pós ele, entre antes da lei do amor e pós-lei do amor. Mas entre Jesus e a terceira revelação, Jesus foi a segunda e a terceira revelação, nós tivemos muitos precursores. Mas tivemos, como viemos falando desde antes, muitos precursores que vieram muito antes de Jesus. E falavam naquilo que Jesus falou, inclusive a Nicodemos. Aquele que não renascer de novo, não poderá conhecer o reino dos céus. Mas nós vamos encontrar citações parecidas com essa desde o antigo Egito, do antigo Egito, desculpem. Num papiro egípcio de 3000 a.C., nós vamos encontrar. Antes de nascer, a criança já viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. E nós vamos encontrar no Bhagavad Gita também se relacionando com a reencarnação, da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma roupa nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Vamos encontrar no Livro dos Mortos, que é um livro egípcio de 2000 anos antes do Cristo, nós vamos encontrar a fala: honra a ti, Osíris, ó governador dos que se encontram no paraíso. Tu que fazes renascer os mortais, que renovas a sua juventude. Vamos ver Hermes Trismegisto, que viveu 1250 anos antes do Cristo, dizendo: ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Vamos encontrar agora Zoroastro, que citei antes, se referindo assim: aquele que retorna para a terra e faz o bem, segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, recebe um dia uma recompensa que convém aos seus méritos. Aquele que durante o período de vida na terra vive na dor e no desgosto, sofre com isso por causa de suas palavras mesquinhas ou suas más ações num corpo anterior, pelo que é punido no presente. Reencarnação pura. Nós vamos encontrar Pitágoras, que falei antes, dizendo, muito elucidativo: a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela nada mais faz do que mudar de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, que vos revelo estas misteriosas verdades, já fui Euforbes numa outra vida, no tempo da guerra de Troia. Lembro-me perfeitamente de meu nome e de meus pais, assim como do modo como fui morto em combate com o rei de Esparta. Em Micenas, no templo de Juno, vi suspenso na parede o meu próprio escudo de outro tempo. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só a forma muda. Pitágoras, antes de Cristo. Vamos encontrar Buda nos deixando uma frase muito bonita também. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que é mais importante ser
Reencarnação, Buda. Sócrates nos deixa dito: estou convencido que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morrem estão vivas. Vamos encontrar Platão falando em reencarnação. Ó tu, moço ou jovem que te julgas abandonado pelos deuses, saibas que, se te tornares pior, irás ter com as piores almas, ou se te tornares melhor, irás se juntar às melhores almas, e em toda sucessão de vida e morte, farás e sofrerás o que um igual pode merecidamente sofrer na mão de iguais. Esta é a justiça dos céus. Vamos encontrar Cícero em Roma nos dizendo: outro forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento é que, quando as crianças aprendem fatos com enorme rapidez, o que demonstra que não os estão aprendendo pela primeira vez, e sim os relembrando. Uma corrente da psicologia nos diz isso, né, gente, hoje. Mas Jesus dizendo a Nicodemos a frase que falei antes. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não renascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Vamos encontrar Plotino, que viveu já após Cristo, de 205 a 270, dizer: morrer é mudar de corpo como os atores mudam de roupa. Vamos encontrar Al-Rami, poeta islâmico que viveu de 1210 a 1273 da nossa era, este sim, muito claro e específico. Fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri e depois fui animal. Como animal, morri e depois fui homem. Por que eu teria medo? Acaso fui rebaixado pela morte? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo esse estado de anjo terei de deixar. Exatamente aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós como evolução desde o princípio espiritual até o estado crístico. Então, Al-Rami parece um espírita de hoje, um espírita, um profundo estudante da doutrina espírita. Leonardo da Vinci, falando na pluralidade dos mundos habitados: lê-me, leitor, se encontras prazer em ler-me, porque muito raramente voltarei a este mundo. Ou seja, pluralidade dos mundos habitados. Mas um Dalai Lama, de 1500 depois do Cristo, nos deixou a seguinte fala: se aceitamos a crença numa continuação da vida, a prática religiosa se torna uma necessidade que nada pode suplantar, para preparar sua encarnação futura. Seja qual for o nome dessa religião, o fato de compreendê-la e praticá-la torna-se base essencial de uma mente que está em paz. Portanto, de um mundo em paz. Se não há paz na mente, não pode haver paz alguma no modo como uma pessoa se relaciona com as outras. E, por conseguinte, não pode haver relações entre os indivíduos ou entre as nações. Voltaire vai nos dizer: nascer duas vezes não é mais surpreendente do que nascer uma vez. Tudo na natureza é ressurreição, é ressurgimento. E nós vamos chegar em Frederico o Grande, o alemão, que nos disse: sinto que logo deixarei esta vida terrena. Mas como estou convencido de que nada existe da natureza que possa ser aniquilado, tenho como certeza que o mais nobre de mim mesmo não cessará de viver. Embora eu me arrisque a não ser rei em minha próxima vida, ora, tanto melhor, viverei mesmo assim uma vida ativa e, o que é melhor, não sofrerei menos por ingratidão.
Goethe deixou-nos a fala: estou certo de que estive aqui como estou agora, 1000 vezes antes, e espero retornar 1000 vezes. A alma do homem é como a água, vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra em um eterno ir e vir. Honoré de Balzac, para nós irmos para o nosso encerramento dessas falas, nos disse: todos os seres humanos experimentaram vidas anteriores. Quem sabe quantas formas físicas o herdeiro do céu ocupa, antes que ele possa compreender o valor daquele silêncio e solidão, cujas planícies estreladas são apenas a antecâmara dos mundos espirituais? São infinitas as falas dos precursores da primeira revelação. Esses precursores vieram desde 3.000 anos, mais de 3.500 anos antes do Cristo. Mas daí vem a terceira revelação. A terceira revelação vem para nós através de Allan Kardec, que recebe dos espíritos superiores. A primeira revelação veio através de um homem, Moisés. A segunda revelação veio através dos espíritos veio através de Jesus, um espírito, o mais superior que pisou no mundo terra, né? Mas veio através de um homem, Jesus encarnado, um espírito encarnado, e a terceira não. Um homem recebe dos espíritos superiores e a transcreve para deixar para nós. E essa terceira revelação nos traz o quê? A reencarnação, confirmando a reencarnação que vinha de mente em mente já há 3.000 e tantos anos antes do Cristo. Vem trazendo a pluralidade dos mundos habitados que também já vinha no pensamento do ser humano desde antes do Cristo. Vem confirmar que podemos e que devemos, com seriedade, com respeito aos espíritos, ter a comunicabilidade com os desencarnados. Mas não é para brincadeiras, não é para diversão, não é para passatempo. É com seriedade, para assuntos sérios, em momentos sérios e locais sérios, com pessoas sérias. A comunicabilidade com os desencarnados. O oposto daquilo que Moisés proibiu lá no sair do Egito. Por quê? Porque lá não havia respeito com a comunicabilidade. A terceira revelação que vem trazer para nós o não às penas eternas. A terceira revelação que vem nos dizer com a reencarnação a oportunidade que todos nós temos de reparar os erros cometidos em uma vida posterior, em uma vida anterior, em uma vida posterior, repararmos os erros. A terceira revelação que vem para nos auxiliar a nós elucidarmos as parábolas de Jesus. Porque a grande maioria dos seres humanos, nos quais eu me incluo, temos muita dificuldade para entendermos, para interpretarmos profundamente as parábolas de Jesus. Então vem os espíritos superiores trazerem essa elucidação para nós, essas explicações, porque o nosso pensamento é greco-romano. Jesus deixou as parábolas com um pensamento hebreu. Para fazer este estudo, Jesus envia os espíritos elevados para comunicar-se com pessoas capazes de entendê-los também, que não é o meu caso, para então passar para todos nós. Mas a terceira revelação que vem para unir ciência, filosofia e religião. A ciência que tem a incumbência de estudar não apenas o lado material, mas estudar a ciência espiritual, para
poder dar as respostas que todos nós procuramos em perguntas como: de onde vim? Para onde vou? Por que estou aqui? Por que acontece comigo? Para onde eu vou quando eu desencarnar? E com essas perguntas da filosofia, com as respostas da ciência, termos então a capacidade para entendermos um pouquinho que seja de Deus. Ou seja, buscarmos crescer moralmente, buscarmos nos evoluirmos. Para quê? Para termos a oportunidade de então termos vidas melhores. Se nós formos parar e pensar, a rigor, só deveríamos admitir uma única revelação, progressiva e indivisível. Porque Deus jamais deixou de enviar para nós filhos mais evoluídos para trazer para todos nós o conhecimento. E com toda certeza, quando tivermos absorvido toda esta terceira revelação, quem nos garante que não haverá mais uma? É a pergunta que fica no ar. Teremos outra? Daqui quanto tempo? 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 anos? Vamos pensar. Mas vamos primeiro absorver profundamente esta terceira revelação. Porque a primeira nós já tínhamos absorvido. A segunda, estamos absorvendo ela de vez junto com a terceira. Busquemos então sermos merecedores de nos dizermos cristãos. Que busquemos a cada dia que passa fazermos um pouco mais por nós e pelos nossos irmãos de caminhada. Para que essas três revelações tenham então adentrado em nossa mente e em nosso coração. Convido os irmãos a nos colocarmos em um momento de prece para agradecermos pela oportunidade que Deus nos permite de nos encontrarmos, mesmo que virtualmente. Agradecer pelos muitos bálsamos que com certeza todos nós recebemos nesses momentos e dizermos: glória a Ti, Pai nas alturas, paz na terra a todas as criaturas. Que assim seja. Encerramos assim a nossa fala, desejando a todos muita paz, muita luz, muito amor.